Olá pessoal, meu nome é Fernando e nessa série de vídeos a gente está aprendendo a mexer com Spring Security. E até o momento a gente já aprendeu a liberar páginas da nossa aplicação e também a fazer login com a nossa própria página de login. Porém, a gente ainda está utilizando o próprio usuário que o Spring cria para a gente toda a vida que a gente roda a aplicação. Então, ó, agora sim eu fiz o login, mas com o próprio usuário do Spring. E nessa videoaula a gente vai aprender a utilizar o nosso próprio usuário, tá certo? Eu estou tentando fazer vídeos um pouco bem curtinhos para não ficar desgastante para vocês, mas eu acredito que nessa videoaula a gente vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Então a primeira coisa é que a gente tem que criar um usuário nosso, certo? Então eu vou aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima do pacote Component Example e vou criar uma nova classe, que vai ser uma classe de modelo, certo? Então já vou alterar o pacote dela aqui para Models, certo? E o nome da nossa classe vai ser usuário, que vai ser os dados do nosso usuário. E o nosso usuário, ele vai ter o seguinte, ele vai ter um ID, certo? Ele vai ter um nome, ele vai ter um e-mail, que a gente vai utilizar como chave para acessar, como nome de usuário, para poder a gente acessar a aplicação, fazer o login. Ele vai ter uma senha, certo? E ele também vai ter um CPF. Então, o nosso usuário vai ter esses dados aqui, ó. Nome, e-mail, senha e CPF, certo? Então, eu vou usar um atalho aqui, Ctrl 3, e vou digitar GGAS, que é para gerar os gets e setters da nossa aplicação. Então, tá aqui, ó. Eu vou clicar, vou selecionar tudo, certo? E vou gerar os gets e setters da nossa aplicação. Se eu quiser organizar, Ctrl Shift F, eu organizo e deixo a nossa classe um pouquinho mais bonitinha. Beleza? Pronto. Então, para a gente, esse aqui é o nosso usuário, ele já está definido aqui. Eu vou parar a aplicação aqui um pouquinho para ela não ficar recarregando. Mas para o Spring entender que esse usuário é um usuário que ele consegue gerenciar, a gente precisa implements, uma interface chamada User Details, certo? E é nessa interface, é só User Details, tá? Essa daqui, ó. User Details. E essa interface é o que vai dizer para o Spring como é que ele consegue acessar as autorizações desse nosso usuário, como é que ele consegue acessar o username, que é o nome de usuário usado para fazer o login, e como é que ele consegue acessar a senha também do nosso usuário, tá? Então, quando a gente implementa essa interface, o Eclipse ele vai forçar a gente a implementar os métodos. Então, eu vou adicionar aqui os métodos que não estão implementados. Se a gente for lá embaixo, vocês vão ver que são três métodos, ó. Esse primeiro aqui é das autorizações que esse usuário possui, a gente vai deixar retornando null por enquanto. Esse segundo é do password, né, da senha. Então, quando eu for retornar, eu vou retornar desse.senha. A senha do meu usuário está nesse meu atributo, tá? E o username, opa, cancela aqui, apertei no botão errado. E o username do meu usuário, ele vai ser o e-mail, ok? Então eu tenho aqui, ó, a senha e o e-mail, que agora sim, através desses métodos, o Spring Security vai conseguir reconhecer esses dados do nosso usuário. Se eu quiser usar o username como sendo o CPF do usuário, basta eu retornar o CPF aqui. Então, eu aqui escolho como é que vai ser o username dessa nossa aplicação. Beleza? Pronto. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é configurar o banco de dados, tá certo? Então, esse nosso usuário aqui, ele tem que estar salvo no banco de dados. Então, eu vou precisar colocar na minha aplicação as dependências aqui no .xml referentes ao banco de dados. Então, a gente vai voltar lá no Maven Repository e vai procurar por Spring Boot JPA, certo? Então a gente vai procurar pelo JPA, tá aqui, ó, Starter Data JPA, fazer a mesma coisa que eu fiz com Spring Security.
Vou copiar a dependência e colar no nosso arquivo .xml, tirando o número da versão, certo? Então, Ctrl Shift F aqui para organizar. Tem outra dependência que eu vou precisar também, que é o MySQL Connector, certo? Para conectar com o meu banco de dados. Tá aqui, MySQL Connector. Vou pegar a versão mais recente também. Vamos lá, copiar a dependência, mesma coisa. Cola aqui no meu arquivo .xml e organiza, remove o número da versão, certo? E com isso a gente já consegue acessar o nosso banco de dados. Mas para a gente poder acessar o banco de dados de verdade, eu vou fazer duas coisas aqui primeiro. Eu vou fazer a atualização da aplicação, então clica com o botão direito na aplicação, vem Maven Update Project, só para garantir que ele vai baixar todas as bibliotecas necessárias, certo? E eu também vou configurar os dados da minha aplicação no application.properties, certo? Como é que está aqui a minha URL? Está dizendo aqui que o meu banco de dados se chama Security Test. Eu não criei esse banco ainda, eu vou criar, certo? E a senha que eu colocar aqui, o username é root, é o usuário do meu banco de dados, deixei root mesmo. E a minha senha do meu banco de dados é essa, Fernando com arroba no lugar do A e um zero no lugar do O. Então, vocês alterem esse arquivo aqui para conter a senha do banco de dados, o nome de usuário e o banco de dados de vocês, certo? Se a gente simplesmente executar a aplicação do jeito que está, eu não vou conseguir executar ela porque eu não vou ter acesso ao meu banco, ó. Ele vai dar um erro, certo? Então, esse erro aqui, ó, se a gente ver aqui em cima, ele está dizendo que não conhece esse banco de dados Security Test. Então, a gente vai precisar criar esse banco de dados. Então, eu venho aqui, ó, no meu Workbench e eu vou criar, ó, Create Database Security underline test, certo? Esse é o nome do meu banco de dados, ponto e vírgula. Eu posso dar linha, selecionar a minha linha de comando e apertar Ctrl Enter e o banco de dados foi criado. Se ficar verdinho é porque foi criado, se não ficar verdinho é porque deu um erro, certo? Eu vou usar outro comando aqui para utilizar esse banco de dados aqui no meu Workbench. Então, use security test, ponto e vírgula, comando enter. Agora, todos os comandos que eu der aqui vão ser executados nesse banco de dados security test. Vou colocar aqui outro que é show tables, para ver se esse meu banco de dados tem tabela. Não tem, obviamente, porque eu não criei nenhum ainda. Então, ó, Ctrl Enter, não tem nenhuma tabela. Só em eu executar essa aplicação, novamente, vocês vão ver que agora ela vai conseguir conectar. Então, eu vou tentar de novo, apertar o play, lá vai. Vocês vão ver ó, que agora eu consegui, não deu erro, a aplicação iniciou, tá certo? Então, a aplicação iniciou, ela conseguiu conectar no banco. Mas não criou as tabelas ainda, porque esse meu usuário ainda não é uma entidade. Eu precisava das dependências para criar essa entidade. Então, vou criar esse usuário agora como uma entidade. Então, vou botar aqui @entity, certo? Ctrl espaço aqui, ó, do Jakarta, certo? E eu vou dizer qual é o ID do meu usuário. O meu ID do meu usuário vai ser @id, certo? O ID vai ser esse aqui, vai ser o ID. Esse ID vai ser gerado automaticamente. Então, generated value. Tá aqui, generated value. E a estratégia, vai ter aqui Ctrl espaço sempre, para poder o autocompletar funcionar. E a estratégia vai ser, ó, Ctrl espaço de novo, identidade. Tá certo? Vou salvar. Ele vai recarregar, ó, a minha aplicação. E agora ele vai criar a tabela. Vocês vão ver que vai aparecer uma linha, ó, Create Table Usuário ID. Então agora a minha tabela ela está criada, certo? A minha aplicação ainda ficou aqui nessa página de usuário, nessa classe de usuário, ainda está com esse errinho, mas se eu quiser remover, não é um erro, é apenas um ordem, basta adicionar o Serial ID padrão aqui, que esse erro ele para de acontecer, certinho? Então agora eu tenho o meu usuário, certo? Já está definido como é que vai ser o meu usuário, já está definido que ele implementa a interface do Spring para o Spring poder acessá-lo e eu também já criei os dados no banco.
Além disso, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou criar o repository para eu poder acessar esse usuário depois, quando eu precisar. Então, eu vou criar uma classe, errei aqui, não é classe, certo? Repository a gente usa uma interface, então eu vou criar uma interface chamada usuário repository, certo? Não era aqui que eu queria criar esse usuário repository, era dentro do pacote com.example.repositories. Então, ó, eu posso fazer isso alterando isso aqui, ó, botando ponto repositories, certo? E só apertando no xizinho aqui vermelho, selecionar a opção mover para o pacote repositories. Então, ele vai mover a classe para o pacote repositories, ó. Se ficar desorganizado, basta vir aqui na aplicação, apertar F5, né? Atualizar, que ele vai organizar os pacotes bonitinho aqui do jeito que a gente quer, certo? Essa minha interface usuário repositories, ela vai estender JPA repository, tá? Estender JPA repository. O tipo aqui vai ser usuário, esse genérico aqui, que é a minha classe. Então, estou apertando Ctrl espaço aqui para eu poder autocompletar e fazer a importação, né, dessa classe. E o ID vai ser do tipo long, certo? Uma coisa que a gente vai precisar lá na frente lembra que a gente vai utilizar o e-mail como sendo o username do nosso usuário? Então, lá na frente eu vou precisar acessar esse usuário através desse username, certo? Através desse e-mail. Então, eu vou precisar criar um método aqui que vai me retornar um usuário, certo? Pelo e-mail. Então, o nome do método vai ser find by e-mail. E ele vai receber como parâmetro um string com um e-mail do meu usuário. Pronto, então já criei. Se eu salvar aqui e não acontecer nenhum erro no console, ele conseguir executar a aplicação, é porque o nome do meu método que eu criei aqui na interface usuário repository, ela está ok. Certinho até aqui? Tudo bem, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já criou os dados do nosso usuário. Eu preciso ver se está tudo certo no banco e criar um usuário para criar um usuário na minha aplicação, tá? Então eu vou lá no meu banco e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar executar o show table de novo, vocês vão ver que agora existe uma tabela chamada usuário. Eu vou usar um comando aqui, ó, describe usuário, para vocês verem quais são os dados que o meu usuário tem. Ó. Ele tem um ID, ele tem um CPF, e-mail, nome e uma senha, certo? Então, vou criar um usuário aqui. Como é que a gente cria um usuário no banco? Insert into o nome da tabela, usuário, certo? Para os dados de ID, CPF, e-mail, nome e senha, tá? Eu vou colocar os valores, values, e aí eu vou colocar aqui, o meu usuário vai ter ID 1, o CPF dele vai ser 123, o e-mail dele vai ser o nome dele vai ser João, então o e-mail dele vai ser joão@email.com, certo? Vírgula. O nome dele tem que ser de acordo com a sequência que está aqui em cima, tá? Então, o nome dele vai ser João. E a senha eu poderia colocar um valor aqui, 123, alguma coisa do tipo, mas eu não vou fazer isso, porque o Spring ele usa criptografia na senha. Então eu vou criptografar uma senha aqui, 123, e colocar o dado dela já criptografado. Para isso, eu vou vir aqui, ó, na classe que roda a minha aplicação, certo? E eu vou usar um método de criptografia dessa senha aqui. Então, eu vou mandar imprimir a senha criptografada. Então, sysalt, vamos lá, sysalt, e eu vou usar o bcrypt, então eu vou criar aqui novo bcrypt password encoder, certo? Bcrypt password encoder, ponto. Encode, ou seja, criptográfico, esse arquivo aqui, esse nome, essa string 123, certo? Então, eu vou mandar criptografar. Para isso, quando eu salvar e ele executar a aplicação de novo, vocês vão ver que ele vai imprimir essa senha criptografada. Então, vou salvar aqui,
essa senha criptografada foi impressa aqui, ó, no meu console, tá vendo? E eu vou usar ela, vou copiar essa linha aqui embaixo para eu colocar aqui no lugar da senha, porque a minha senha, ela precisa ser criptografada no meu Spring Security. Então, coloquei a senha criptografada aqui, seleciono e dou um Ctrl Enter. Vocês vão ver que foi inserido no banco de dados aqui o meu usuário. Então, se eu quiser verificar se foi inserido mesmo, select asterisco from usuário, ponto e vírgula aqui no final, command enter, está aqui o meu usuário que foi inserido no meu banco, certo? Então a gente já tem a nossa tabela, a gente já tem um usuário lá, a gente só não falou ainda para o Spring como é que ele vai conseguir acessar esse usuário, tá? E lembra que a gente falou que a senha tem que ser criptografada? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou lá na minha classe de configuração, certo? E eu vou dizer qual é o tipo de configuração que eu vou usar, tá? Então, eu vou criar um outro método aqui, ó, que também vai ser um bin, tá? Então, public vai retornar um password encoder, certo? Autocompletar aqui, ó, password encoder do Spring. O nome do método vai ser o mesmo nome aqui dessa classe, vai ser password encoder, tá? E esse meu password encoder que eu vou usar na configuração daqui do meu Spring Security vai ser, vou retornar um bcrypt, tá? Então, bcrypt password encoder. Pronto. Então, com isso aqui, eu já estou configurando, já estou dizendo para o Spring que a criptografia que ele vai usar é essa, é o bcrypt. Tá certo? Beleza. Só que isso ainda não é o suficiente, tá? Porque o Spring ele ainda precisa saber como é que ele vai acessar esse nosso usuário, tá? A gente já tem o modelo no banco, a gente já tem um repository para poder chamar. Mas o Spring ainda não sabe usar esse repository. Então a gente vai fazer uma configuração para ele usar esse nosso repository quando ele precisar acessar um usuário do banco. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma nova classe aqui, tá certo? Vou chamar aqui, ó, uma nova classe que eu vou chamar de User Detail Service, tá? Ela é uma classe de serviço para ele poder encontrar o usuário, tá? Então vou chamar aqui, ó, usuário detail service. Eu vou botar em PL aqui porque vai ser a implementação de uma interface do próprio Spring. Então, ó, criei aqui, ó, o usuário detail service e vou dizer que eu vou, ó, implementar eita, implements uma interface chamada User Detail Service do Spring, tá certo? Quando a gente mandar adicionar os métodos dessa interface, vocês vão ver que vai aparecer um método chamado, ó, load user by username. O que é que significa isso? Carregue o usuário pelo nome de usuário dele. Então, é esse método aqui que o Spring vai chamar quando ele precisar fazer o login de um usuário. E aí a gente vai passar para ele como é que ele vai usar o nosso usuário, tá certo? Para usar o nosso usuário, para ele carregar o nosso usuário, a gente vai precisar do nosso repository. Então, vou colocar aqui, ó, private usuário repository. Vou chamar de UR, ponto e vírgula, e vou fazer o auto-wired dele. Então, vou dizer que isso aqui é auto-wired, certo? O próprio Spring se encarregar de colocar isso daqui, tá? E agora eu vou usar esse nosso usuário repository para pegar um usuário para a gente. Então, usuário, Ctrl espaço aqui para importar o nosso usuário. Vou chamar ele de usuário. Vai receber um UR, estou acessando o repository, ponto, find by e-mail. E qual vai ser o e-mail? O e-mail vai ser o nome de usuário que veio aqui, ó.
do método. Então, o e-mail vai estar nesse username. Certinho até aqui? Pode ser que esse usuário ele não seja encontrado. Então, ele pode ser que ele venha nulo. Então, se ele vier nulo, então tá aqui, ó, if o usuário for igual a null, eu vou lançar uma exceção, que é essa exceção aqui, ó. Usuário, username not found accept. Então, vou botar aqui. Pro. Ih, meu Deus do céu. Eita, como tá difícil digitar, hein? Throw new username not found exception. Essa daqui. E eu vou passar uma mensagem aqui para isso. Usuário não encontrado. Então, exclamação. Certo? Mas se o usuário for encontrado, eu vou simplesmente retornar esse meu usuário aqui, ó. Usuário. Pronto. A partir disso, agora o Spring vai saber como é que ele pega o usuário da gente. Mas essa classe aqui, para ele poder entender que ela é um serviço que ele vai utilizar, eu ainda preciso colocar uma anotação aqui chamada service, certo? Do Spring Framework. Então, só botar aqui que é um serviço e salvar, tá bom? A partir daí, deveria dar certo. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Tá dizendo que não encontrou. Vou fazer o seguinte: eu vou parar a aplicação de novo. Toda vida que às vezes dá um erro, é só falta de biblioteca. Então, vou clicar aqui com o botão direito, Maven, Update Project. Vou forçar, vou atualizar. E vamos tentar recarregar de novo aqui para ver se vai dar tudo certo. Então, eu vou apertar o play aqui de novo para ele executar. Esperar com fé. Ó, deu certo, a aplicação rodou, certo? Então, às vezes, quando dá um erro na nossa aplicação, basta parar a aplicação, recarregar as bibliotecas, fazer o Maven configurar direitinho as bibliotecas, rodar novamente, que aí vai dar certo. Então, agora vamos testar se a gente consegue fazer login com o nosso usuário. Bora lá? Então, a gente volta aqui para a nossa aplicação, ó. O nome do nosso usuário, ó, a gente não consegue mais acessar, estamos deslogados, ó, certo? Então, o nome do nosso usuário lá, a gente vai pegar ele pelo e-mail, é joão@email.com. Só conferir aqui, ó, joão@email.com, certo? E a senha vai ser 123. Então, se tudo tiver certo, a gente consegue acessar as páginas da nossa aplicação através de um usuário que está lá no nosso banco de dados, certo? Então, vocês vão ver que aqui no console não aparece mais aquela senha que ele gerava automaticamente, tá? Tá aparecendo essa senhazinha aqui, mas é a senha criptografada que a gente mandou imprimir aqui, ó. Se a gente quiser, a gente já pode até tirar. Bastava a gente usar, foi só para poder a gente colocar no banco de dados. Então, assim, já tiramos, essa senha já não aparece mais aqui. E se eu quiser acessar a minha aplicação, ó, basta eu colocar o nome do meu usuário que está no banco, joão@email.com, senha 123. Cliquei aqui e a gente fez o login na nossa aplicação. Então, a gente já conseguiu limitar páginas, a gente já conseguiu acessar páginas que a gente quer, permitir algumas páginas para serem acessadas, usar nossa própria página de login e de logout e também de utilizar o nosso usuário criado por nós mesmos no banco, certinho? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a criar os papéis, ou seja, definir quais usuários vão utilizar cada uma das páginas. A gente vai aprender a proibir acesso à página dependendo das autorizações do nosso usuário. A gente se vê no próximo vídeo.